Então, vamos olhar agora, eu quero chamar a atenção de vocês, vários aspectos, né? Então, nós vimos o cronotipo, vimos primeiro como é que eu organizo o ritmo, como é que eu olho e como é que eu vejo o ritmo. E aí nós vamos olhar ritmos humanos, aqui nós estamos falando de ritmos humanos, né, em várias questões importantes. Então, a primeira coisa que nós vamos olhar é a temperatura. Por que a temperatura é importante? A temperatura ela é um sinal vital fundamental. A temperatura mostra, indiretamente, a nossa atividade metabólica. A temperatura mostra, né, também, né, alterações patológicas. Então, é um sinal importante para a gente estar medindo as nossas respostas a agentes infecciosos. Então, quando eu tenho uma temperatura muito elevada, eu vou então, classificar um indivíduo com febre, e isso é importante como... Mas o importante é a gente avaliar que eu tenho um ritmo claro de temperatura. Então, imagine, meia-noite, minha temperatura aqui está caindo drasticamente, aqui, pequeno. Aí, durante, ela volta, sobe, vai subindo, então aqui, ela caiu aqui lá por volta de 3 horas, 2 horas da manhã, depois veio subindo, o indivíduo acordou, veio subindo, teve aqui uma pequena queda, subiu mais, depois de meio-dia caiu um pouquinho, subiu novamente, aí vai caindo aqui no final da tarde, até o início da noite, até o indivíduo dormir novamente. Então, isso é um ritmo de atividade da temperatura, né, humana. Então, olha, veja bem, quando eu falo de temperatura, geralmente as pessoas falam, a temperatura é 37. 37 é o valor médio. Se eu olhar, a temperatura está aqui. Ó. Então, eu diria que aqui o indivíduo está hipotérmico, com baixa temperatura, e aqui ele está com... Não, na verdade, a temperatura aqui é fisiologicamente normal, aqui também é normal, e aqui também é normal. Uma coisa importante que eu queria chamar a atenção é que esse valor da temperatura aqui, que é 37, né? Aqui neste ponto, tá? Aqui 37, e aqui também é 37, a temperatura é igual. Mas eles têm uma característica muito diferente. Qual é? A tendência da temperatura aqui é subir. Então, as respostas fisiológicas sempre vão com a temperatura para subir. E aqui a tendência é a temperatura baixar. Quem é da área de saúde vai perceber que vai ter um sinal que é aquilo que nós chamamos de febre vespertina. Então, em algumas doenças infecciosas crônicas, uma delas que é muito comum ainda, né, no nosso país, é a tuberculose. Então, a tuberculose, diferentemente, né, de uma infecção viral, é uma infecção bacteriana que ela é muito lenta, ela é crônica. E isso, então, gera alguns sintomas específicos. Então, a tuberculose não gera uma febre alta, a não ser quando ela está iniciando, ou se você tiver a tuberculose e durante a sua tuberculose você tiver um problema de baixa de imunidade. Mas, no geral, você só vai ter alta temperatura aqui, né, que a gente vai dizer assim, é uma febre, né, lá vespertina, lá no final da tarde. Porque aqui a temperatura já é elevada, então sobe um pouquinho mais. Chega acima, né, de 38 graus. Ok? Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, olha, nesse gráfico, né, veja, aqui é o ritmo de temperatura, aqui é o ritmo da atividade cardíaca. Batimento cardíaco. Estava alto aqui durante o dia e caiu praticamente durante o sono. A temperatura também estava alta aqui durante o dia e aqui caiu. Então, aqui é a fase de vigília, aqui é a fase do sono. E aí a gente diz, olha, será que a temperatura aqui cai por causa do sono? Então, eu faço um experimento que eu faço uma privação de sono. O indivíduo vai ficar 24 horas acordado. Então, chegou meia-noite, ele não dorme, né? E aí, o que a gente observa? Aqui, olha o que acontece, a frequência cardíaca cai, não cai no mesmo nível, mas cai e se mantém baixa durante essa fase aqui, que era correspondente à fase do sono, embora o indivíduo não esteja dormindo. Temperatura aqui do mesmo jeito, estava elevada à noite, demorou um pouco a cair, mas cai, não cai tanto no mesmo nível daqui, mas cai comparado, né, quando eu comparo a vigília e o sono. Aqui a diferença é muito maior, né, a amplitude é maior, mas eu demonstro claramente que essa queda da temperatura, ou essa queda na frequência cardíaca, ela não é determinada pelo sono,
Porque quando eu privo do sono, esse ritmo continua acontecendo. Que isso é demonstração, né, de ritmo endógeno. Isso aqui é uma medida, né, de temperatura central. Essa temperatura central é quando você pode pôr, por exemplo, tem várias formas de você medir. Às vezes você coloca, né, um termômetro, que é um termômetrozinho muito pequeno, né, no reto do sujeito, e ele fica lá 24 horas com aquele termômetro. Ou o indivíduo engole uma cápsula, que essa cápsula também é um termômetro, ele engole, fica com aquilo 24 horas, depois ele expele nas fezes e você pega e avalia, né, o ritmo de temperatura. Mas a gente pode também fazer algo importante, que é não só medir a temperatura central, mas fazer a temperatura periférica. Qual é a temperatura periférica? Eu posso medir aquilo que eu chamo de temperatura, né, proximal e distal. A temperatura distal, por exemplo, é a temperatura do nosso punho. A temperatura proximal, por exemplo, é a temperatura do nosso tórax. Então, o mais interessante é que se eu olho, por exemplo, aqui a temperatura, né, distal, a temperatura do nosso punho, enquanto que eu estou em vigília, ele é baixo comparado com a temperatura durante a noite. Então, aqui, durante o dia, a temperatura ela é baixa do corpo, né, do punho, à noite ela aumenta. E veja que se eu durmo aqui, né, se eu não durmo, mesmo não dormindo, né, a temperatura durante o dia aqui ela é baixa, durante aqui a noite, né, ela aumenta. É o inverso da temperatura central. A temperatura periférica, o ritmo dela está em fase invertida. Certo? Então, enquanto a temperatura central está alta durante o dia, né, e baixa à noite, a temperatura periférica ela está baixa durante o dia e alta à noite. Aí, é importante tomar cuidado, quando eu estou falando baixa, não significa que está hipotermia ou hipertermia. Na verdade, ela é durante a temperatura à noite. Ela é baixa comparada durante o dia para a temperatura central. A temperatura durante o dia ela é baixa comparado à noite, né, para a temperatura periférica. Ok?